Em relação ao preenchimento da FDRINF lá no ECAC, né, alguns pontos devem ser observados, principalmente quanto ao período de apuração e também aos fatos geradores. De acordo com a norma da FDRINF, a 2043, alterada pela 2163, a FDRINF ela é mensal, ou seja, eu estou em fevereiro, então eu vou transmitir fevereiro em relação a tudo aquilo que ocorreu de fatos em janeiro de 2026. E dentro desses fatos, eu vou ter lá, por exemplo, um pagamento de lucros e dividendos. Tratando especificamente da regra, que ela é mensal, eu preciso falar já o parágrafo 3º do artigo 6º dessa instrução normativa, que foi incluído posteriormente pela IN 2163. Ele fala que as informações referentes a lucros e dividendos podem ser inseridas na FDRINF até o segundo mês subsequente ao trimestre, que de fato houve o fato gerador. Ou seja, se estamos em fevereiro, tudo aquilo que ocorreu em outubro, novembro e dezembro, o prazo máximo é agora em fevereiro, que vai cair no dia 16. Diante disso, as informações da FDRINF de fevereiro, que é de janeiro, o período de apuração é de janeiro, ou seja, o período de escrituração que vai ser apurado é de janeiro, vai trazer informações de fatos geradores de outubro, novembro ou dezembro. Isso se dá em virtude dessa inclusão do parágrafo 3º pela IN 2163. Inclusive, o sistema da FDRINF, conforme nota técnica 4 de 2023, foi alterado. Foi alterado justamente para entender que, quando eu escolho lá aquela natureza de rendimento 12001, que são os lucros e dividendos, o sistema tem que permitir que, nesse meu exemplo aqui, se eu vou transmitir em fevereiro, eu estou transmitindo o período de apuração de janeiro, que vai trazer os fatos ocorridos de janeiro, mas com uma exceção que eu posso trazer fatos e informações de outubro, novembro e dezembro em relação ao rendimento, lucros e dividendos. Então tem que tomar cuidado. Período de apuração e fatos e informações de lucros e dividendos que ocorreram lá no ano passado e que não havia retenção, de imposto de renda. Outro ponto importante quando você vai preencher referente a esses lucros do ano passado, vamos imaginar que foi distribuído e pago em dezembro de 2025 R$100 mil, quando você informa lá no ECAC, você vai escolher lá o que é um rendimento oriundo do rendimento de capital, ou seja, o dividendo é um rendimento pelo capital investido na empresa. Quando o sócio vira sócio, ele aporta capital. Ele vira sócio lá, aporta um capital social e pelo investimento que ele faz, vai render algo que se chama dividendo. Então bota lá rendimento de capital, escolhe a natureza do rendimento, que é lá o 12001, lucros e dividendos, e ele vai pedir informações depois sobre rendimento bruto, que você vai botar lá 100 mil, não vai preencher nada de rendimento tributável, nem nada de retenção, conforme consta lá no manual da FDRINF. E lá embaixo tem um campo de observação que você pode escrever para a Receita Federal para falar, olha, é um pagamento de R$100 mil de dividendos oriundos de lucros distribuídos em dezembro de 2025, só para reforçar para a Receita Federal. E depois você ainda pode especificar algumas informações dos valores isentos para falar que você escolhe alguma das informações e traz alguns códigos que não traz ainda, eu imagino que o sistema vai mudar, para falar que são dividendos pagos oriundos de lucros distribuídos até 31 de dezembro de 2025 da Lei 15.270. Vai ter um código específico para isso, que ainda não tem, mas existe lá um 99 outros a especificar, que te abre um campo para especificar, para falar. E aí você pode, neste momento, falar, olha, é dividendo pago em dezembro, oriundo de lucro distribuído em dezembro de 2025.
Então, eu entendo que essa seria a forma mais adequada de você informar isso na FDRINF. E aqui eu estou trazendo um exemplo referente ao quarto trimestre de 2025. Agora imagine lá que você esteja em maio, né, para transmitir a FDRINF de abril, que vai trazer os fatos geradores de abril, só que você precisa agora já tomar um cuidado maior. Por que eu falo disso? Porque se você pagou em janeiro de 2026 dividendos oriundos de lucros distribuídos em dezembro de 2025, cumprindo a Lei 15.270, esse dividendo ele continua isento, não haverá tributação. Então, em maio, que você vai fazer o período de apuração de abril, você vai trazer informações e fatos geradores de um rendimento que não há retenção de IR, porque é referente ao dividendo distribuído lá em dezembro de 2025. Então, essas informações têm que ficar bem claras lá na FDRINF. Você só vai falar em rendimento bruto, não vai falar nada de rendimento tributável, não vai ter retenção, vai botar lá nas observações que é um pagamento feito em janeiro de 2026, oriundo de um lucro distribuído em dezembro de 2025. Vai lá trazer aquele campo outros a especificar, informar novamente. Talvez até lá, eu estou imaginando aqui que a Receita Federal traga um código específico com base na Lei 15.270. E vamos imaginar ainda que em abril a empresa pagou também dividendos que foram distribuídos em abril e pago em abril, oriundo de um lucro apurado de forma intermediária em março de 2026. Como foi apurado em março de 2026, é um lucro daquele ano, daquele exercício que só vai acabar no final do ano, mas está sendo feita uma apuração intermediária. Ali, vamos imaginar que também foi pago lá, por exemplo, 80 mil. Como está sendo pago em abril um dividendo de 80 mil, oriundo de um lucro apurado de forma intermediária em março de 2026, na REINF transmitida em maio, período de apuração de abril, pelo fato desse dividendo que vai obrigar a retenção pela fonte pagadora de reter 10%, ou seja, nesse meu exemplo seria 8 mil, já muda o preenchimento lá no ECAC. Né? Vai ter rendimento bruto, rendimento tributável 80 mil, a retenção lá. Né? Então não é isento. Então tem que tomar cuidado com essas informações. Eu acredito que vai vir modificações ainda na instrução normativa da FDRINF, vai vir também modificações ali, talvez de especificar algo para você preencher no ECAC para falar que é dividendo pago de lucro distribuído lá de 2025 para cumprimento da Lei 15.270. Eu acho que vai vir essas modificações. Mas enfim, aqui é só mais um vídeo orientativo, né, daquilo que, lendo toda a lógica da legislação tributária, de imposto de renda da pessoa física, entendendo a instrução normativa 2043, a inclusão do parágrafo 3º no artigo 6º pela IN 2163, lendo o manual da FDRINF, nota técnica, perguntas e respostas, essa é a minha interpretação sobre essas informações, né, que cabe na FDRINF, né, que deve ser observada ali a cada período de transmissão, pessoal. Mais um vídeo, se você gostou, curte, comenta, compartilha com seus amigos, colegas profissionais, né, para aí transmitir essa informação, né, com base em lei, em base em manual, em base de lógica de sistema de FDRINF.